Maravilha a todos, sejam bem-vindos nessa grande jornada que é o conhecimento. Eu peço a todos que apertem os cintos para vamos começar a seguir voos mais altos rumo à Torá do Chá. Eu vou fazer questão de, já faz um tempo que eu tenho interesse em fazer isso, fazer em 11 aulas os 11 capítulos referentes à obra, uma das obras tão especiais do Rabino Eliyahu de Vilna, Zeher Tzadik Livrachá, conhecido também como Gaon de Vilna, um dos principais líderes do nosso povo, um dos grandes mestres, não somente do Mussar, que é parte desse ensinamento de refinamento das nossas características pessoais, que é atribuído a Midot, como também a Kabbalah. Bom, esse livro, Even Shelemah, ele pode ser traduzido como pedra fundamental, ou pedra íntegra, ou pedra completa. Ele se refere a alguns aspectos de que precisamos nos aperfeiçoar e também ter a consciência. Essa é uma das obras que o Gaon de Vilna fala sobre a chegada da redenção do Mashiach, que é exatamente no último capítulo. E os demais capítulos, o primeiro, como quebrar os maus atributos pessoais. O segundo, que ele se refere à ira, desejo e arrogância, que devemos, Deus nos livre combater. Terceiro capítulo, que se refere à confiança e satisfação, cobiça pelo dinheiro, boa fé nos negócios. A gente tem que ter fé sempre, não? E tomar cuidado aonde a gente só coloca a nossa confiança. Quarto capítulo, formas do serviço divino e o contexto da guerra contra a má inclinação. Esse bom combate também é travado todos os dias e pode ser encontrado também na grande obra Opus Magnum do Admor Hazaken, o grande Balatânia, o grande Likutei Amarim Tânia. O quinto capítulo, que se refere temor, amor e cumprimento dos mandamentos. O sexto é a recomendação do Gaon de Vilna como criar e educar os filhos. Sétimo capítulo, conceitos de palavras vãs e seu oposto, que é a diligência da Torá. Batelim são a perda de tempo, né? 8, as formas do estudo, de que forma se deve estudar. 9, a prece. 10ª, recompensa e punição. E a 11ª, Erev Rav e, digamos, as dores do parto, a redenção final. O Gaon de Vilna, ele foi o precursor do que seria o movimento lituano. Ele é lituano, ele foi lituano, e o grande mestre Mevolozhin, né, que escreveu Nefesh HaChaim, a partir dessas duas grandes figuras, foram os ícones do que seria a tradição lituana, não somente isso, mas o fortalecimento do estudo da Torá através do surgimento das yeshivot e do seder de estudos do seder, e o de que se devia estudar, e a aplicação, a importância da erudição que eles sempre tanto desenvolveram. Quem já visitou uma sinagoga ashkenazi, seja na Lituânia ou no Brasil, ou até mesmo em Londres, quando eu estive em Londres, parte da minha família mora em Londres, e lá a maior parte da comunidade é IEC, e depois vem Ashkenazim, depois vem Hassidim, e só depois vem Sefaradim, e algumas linhas do Sefaradim, entre os Sefaradim de Bagdá, marroquinos, halabis, etc. E também os portugueses, né, que descendem de Portugal. Tanto é que foi fundada a primeira sinagoga Sefaradim portuguesa, é muito bonita. Agora, é importante entender que esse trabalho do Gaon de Vilna, ele surge efeito até nos dias de hoje. E parte desse trabalho é aperfeiçoar e refinar o que a tradição inglesa dos grandes mestres das guildas de construção, também passando pelas confrarias e também pela Escócia, chamam de aperfeiçoar o espírito, que é lapidando a pedra bruta, burilando-a, polindo-a para se transformar numa pedra polida. E essa pedra é o nosso espírito.
E até numa pedra, como traz a Sagrada Kabbalah, também está a essência divina. Então, mediante isso, a gente inicia esse processo de lapidação da nossa pedra bruta. O capítulo inicial, Perek Aleph, ele se refere a como quebrar os maus atributos pessoais. Qual Avodat Hashem talui betikum amidot. Yesherem como levush mitzvot. A gente tem isso, essa relação também sobre levush neshama, sobre os vestimentos da alma também no Tânia. O serviço divino ele depende do reparo dos atributos pessoais por serem como roupagens para os mandamentos. E a base da Torá, como consta e encontramos, Vekol betorá vekol hataim Meshorashim, Kemidot, Vemidot, Meshorashim, Be'arva Yesodot. E todos os pecados, que eu vou traduzir também como transgressão, eles se enraizam nos atributos pessoais que estão vinculados em outra raiz, que são as quatro bases. E nessas quatro bases, o Gaon de Vilna ele vincula sobre os elementos que constam dentro de cada um de nós. E esses elementos são os chamados quatro elementos, que são as quatro bases, que é o fogo, vento, água e pó. Fogo, o vento a gente pode, como ele chama de ar, água, e pó é como ele chama de terra. Então, no elemento fogo que nós temos que aperfeiçoar dentro de cada um de nós, a arrogância e a ira que devemos combater. Isso também consta nos peraquim iniciais do Tânia também. Nós temos que combater essa arrogância e a ira que possam se desenvolver em cada um de nós. Deus nos livre, tanto isso é verdade que lo aleino, se uma pessoa tiver com ira, a gente é proibido pela Allahá de olhar nos olhos dela, porque não é algo positivo. É a água, desejo de prazeres e a cobiça por dinheiro, assim como ele traz. A água também se refere a sentimentos, né? Esse manancial, o mar, a água, e é muito vinculada, a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Vamos fazer uma citação numa série de Shabbat que fala também sobre elementos e sobre planetas. E a água tem uma relação sobre também a frivolidade através da procrastinação e da preguiça. Isso, inclusive, eu vejo que é um mal muito comum nos dias de hoje, que passa até o que seria a depressão. Mas ainda assim, isso vai ser visto com uma propriedade maior de acordo com o pensamento e de acordo com a abordagem e a narrativa do Gaon de Vilna nos demais elementos. O ar, ele se refere a tudo aquilo ou qualquer tipo de transgressão relacionada à língua, né? Aí vem uma expressão árabe, palavras voam aos ventos, acho que vocês já escutaram isso em algum lugar. E o Hafez Haim, que foi um mestre contemporâneo, que trouxe muitos livros, entre eles a Shemirat HaLashon, de como a gente deve ou não deve falar. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, de como a gente fala, inclusive até a gente tem que tomar cuidado até em falar bem de uma pessoa, porque se a gente fala muito bem de uma pessoa na frente de outras pessoas, possa ser que inclusive a gente possa causar algo maior, como inveja ou possa fazer com que as pessoas olhem de forma indevida com a outra pessoa. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E em relação ao pó, o elemento pó, que na verdade é a terra, ele se refere à questão dos humores em relação à preguiça e tristeza. A gente não pode alimentar sentimentos negativos, pelo contrário, como traz o próprio Bob Marley, get up, stand up, moving or your life, se levante, se mova, não fique parado, sentado, esperando Deus nos livre a morte chegar, como fala o Raul Seixas. Então, o principal da vida do homem é o esforço contínuo para quebrar esses maus atributos, que podem ser até maus decretos na vida de uma pessoa. Se não for assim, aí ele pergunta no final, o próprio Gaon de Vilna, para que viver? Quem quiser voltar do mau caminho precisa pesar seus atributos numa balança justa, começando por compreender as suas más características. Isso vem algumas ferramentas como Resbonefesh, só que eu não recomendo que se faça antes de dormir, senão a pessoa não vai dormir. Ela vai ficar fazendo Resbonot, ela vai ficar fazendo contabilidades espirituais.
E isso não é muito positivo, porque ela não consegue descansar. Ela tem que fazer isso num momento apropriado, ou seja, de dia ou de noite. Reconhecendo-se muito bem e se educando, avertem todo mau atributo ao seu oposto, como a gente tem que tomar cuidado, seja em relação à irritação, compaixão, arrogância, e buscar sempre a humildade. Esse é o caminho. E como traz o Ramba, inclusive hoje, é a Hilula do Ramba e também do Abi Yaakov, que foi o avô do Baba Sali, que Raf de TV, a gente tem que buscar esse caminho do meio. Nem tanto para a esquerda, nem tanto para a direita. Cada qual precisa se proteger das transgressões de acordo com a natureza, no próprio temperamento. Mesmo que não seja o caminho certo aos olhos dos outros, por conhecerem sua natureza, entretanto, não se deve apoiar no próprio discernimento em algo que afronte a Torá. E um exemplo, né, que foi dado, nesse caso, por exemplo, jejuar no Shabat. Entretanto, se a pessoa teve Halon Lotov, se ela teve sonhos maus, a própria Laha permite, uma série de Shabat fala, se a pessoa jejuar no Shabat, é perdoado 70 anos dela, mas a filo, ela tem que levar um corban, porque ela deixou de ter ônega no Shabat, ela fez uma proibição de deixar de ter ônega no Shabat. Então, não se deve jejuar no Shabat somente se for uma coisa muito grande, como sonhar alguma coisa indevida. E existe leis de como a gente identificar se isso é sonho realmente indevido, como também, desculpem, fica ciente que a gente tem que ter o ônega de Shabbat. Então, os atributos pessoais são de acordo com a natureza do corpo e da alma. E aí a gente vê os níveis da alma que nós temos aqui. Nefesh, Ruah, Neshama, Hayah e Yehidah. Cada um dentro do seu nível. Então a gente começa falando sobre o Nefesh, que é o nível mais inferior. Não que a alma seja inferior, mas é o menor nível dos 5 níveis da alma. E os feitos são de acordo com o espírito. A gente vai para o segundo, que é o Ruach. E assim como quem monta num cavalo consegue lhe influenciar e ir pelo caminho certo, por um meio do esforço, como sendo um cavalo ruim, assim também, quem tem uma alma, um nefesh, que apresenta algo negativo pela natureza dos seus atributos, conseguirá levá-la no caminho certo? De que forma? Então, como a gente vai levar a nossa alma para um bom caminho se a gente não alimenta ela de forma positiva? Então, como é que a gente está alimentando a nossa alma? É importante perceber isso. O que alimenta a alma e o que envenena a alma? Então, da perspectiva do corpo da alma, Nefesh, que é o início dessa jornada da alma dos 5 níveis, o homem é menor do que qualquer ser vivo. Mas na perspectiva do espírito, que aí a gente vai para um segundo nível, que é o Ruach, e a da alma superior, e a Neshama, e aí vem que é o maior de todos eles, e a gente vai para um terceiro nível, a Neshama. Então, se vocês pegarem, por exemplo, Mishnah, as otiotas de Mishnah com Neshama, são as mesmas otiotas de formas diferentes. Toda vez que eu vou fazer um enterro, que nunca nenhum de vocês precise, ou um Yortzeit, ou uma Matseiva, uma descoberta de Matseiva, eu faço questão de fazer um costume de Jerusalém, de fazer Mishnayot, para Leilu Nishmat, para a elevação da pessoa que isso refere-se na alma. A gente pode também fazer isso em uma força muito grande. Agora, o Gaon de Vilna, ele vai trazer um pouco de Kabbalah dentro do Talmud. Eu peço que todos se preparem. Lá vamos nós. Mesmo quem tem uma natureza que apresenta, por exemplo, uma natureza negativa ou má, não deve afrontá-la completamente, pois isso seria insustentável. Ou seja, você
ou qualquer pessoa, ou eu mesmo, que tenha alguma característica que precisa ser aperfeiçoada, a gente não vai combater essa característica, a gente vai ver de que forma a gente pode minimizar esse aspecto negativo. Vou dar um exemplo. Até a década de 50, fumar era comum. 60, 70, começou a se perceber que era moda. 80, todo mundo fumava em locais públicos. 90, começou a aparecer pessoas com problemas muito graves em relação ao cigarro. A partir de 95 a 2000 já é mal visto quem fuma, ainda que Israel seja o maior consumidor de cigarros. Então, eu vou chegar para um fumante e falar assim, para de fumar, ele vai olhar para mim e vai rir. Então, o que você pode conversar com ele é mostrar de que forma ele, o corpo dele, a alma dele, a característica pessoal dele, a vida dele pode melhorar sem o cigarro, que é o nível, o estado da consciência. Posterior a isso, é um processo de minimizar esse efeito. Eu mesmo, durante muitos anos, eu fumei um maço por dia e eu consultei um cabalista em Israel que me recomendou fazer uma prática de mikveh do Ben Israel. E aos poucos essa vontade de fumar foi diminuindo e hoje, com a ajuda dos céus, não fumo nenhum cigarro. Então, o caminho reto requer paciência. E aí ele traz sobre as influências de Mazalot de cada pessoa. Por exemplo, quem nasceu no Mazal de Ma'adim, que é Marte, que se refere, se a gente pegar, se for a característica da semana no calendário que nós temos no Brasil, nós temos terça-feira. Mas se for em relação à Torá aqui do Chá, Shabbat vai na faixa. Shabbat é o primeiro dia, Yom Rishon é relacionado com o sol, que é para o mundo comum é domingo. Yom Sheni seria lua, que seria segunda. Yom Shelishi seria Marte. Então, aqueles que nascem como fosse na terça-feira, Marte tende a ter uma tendência muito forte à influência do Mazal. Essa sorte é que a pessoa queira derramar sangue, ou tem muita relação com dam, com sangue. Se é uma pessoa do nível, ou que busca ser um Benoni, de um nível intermediário, pode condicionar ser uma pessoa que trabalhe com isso de forma positiva. Por exemplo, sendo Shohet, ou sendo Moel, ou seja, sendo aquele que abate a carne judaica, ou sendo aquele que faz a circuncisão, sendo médico, sendo enfermeiro, sendo um bombeiro que lida com vidas, né? Pessoas dessas áreas. Se uma pessoa é do nível de justo tzadik, que sempre tenha pessoas boas que busquem ser tzadikim, ou tzedeket, ou cada mulher que é uma mulher especial, cada tzedekaot, que influencia de forma positiva outras mulheres, e aquele que educa, e aí vem a importância do Rinur, né? Eduque o jovem de acordo com o seu caminho, ou seja, a gente tem que mostrar ao jovem o nosso caminho. Por isso a gente tem que tomar cuidado com as chamadas ervas daninhas. O jovem ele olha muito o referencial. Se a pessoa fala besteira, tem uma vida não positiva, o jovem acaba tendo essa influência nele. Agora, para vocês se divertirem um pouco do Tratado do Shabat, na página Kuf Nun Vav, Amud Aleph, na página 156, Amud Aleph, que fala um pouco sobre Mazalot, sobre constelações, sobre planetas. Nós temos Shemesh, que é o Sol. A pessoa que nasce num dia de Shemesh, num dia solar, em Orishon, ele se destaca pela sua independência. Ele tem uma pessoa que brilha como o Sol, né? Claro que tudo isso que eu vou falar em Masal é Israel. Israel pode pular e pula esse Masal, mas existe essa influência exatamente que nós podemos vencer essa influência, mas ela existe. Então, Kohav, que é Mercúrio, aquele que nasce, por exemplo,
como fosse na quarta-feira, sabedoria e destreza, né? Nogar, que é Vênus, que é vinculada à sexta-feira, riqueza e luxúria, Levanar, que é Lua, que é vinculada à segunda-feira, aquele que nasce tem uma frequência e vibração de ocultação e dependência. Adin, que é Marte, né? Já falamos sobre derramamento de sangue. Tzadek, de justiça. Shabbatai, que é Saturno, envolvimento em coisas vãs. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Então, por exemplo, aquele que tem essa influência de Marte, que é uma pessoa, por isso que vem artes marciais, que é ligadas à guerra, né? É uma forma também de harmonizar esse atributo. Então, a pessoa que nasce sobre a frequência de Tzedek, que é Júpiter, é uma pessoa que com certeza ela vai buscar ser advogado, ser juiz, ser rabino, pessoas que lidam com leis. Shabbatai, Saturno, a gente tem que entender, tem que buscar coisas sagradas, não frivolidades. Tanto é que a própria Mishnah Berurah fala que a gente não pode pensar tolices no Shabbat, a gente tem que pensar. Porque a gente, inclusive, tem aquilo que a gente deve pensar no Shabbat. Existe ainda aquela alma, Nefesh, que é boa pela natureza dos seus atributos, mas ainda assim é uma pessoa, ou seja, acaba sendo uma pessoa má. Então, existe uma pessoa que existe toda a influência da família, a influência da casa, da sinagoga, do colégio, dos amigos, entende? Para ser uma pessoa boa, ela acaba escolhendo ser uma pessoa má. E este terá toda a sua recompensa nesse mundo por não ter porção no mundo vindouro? Como é que isso acontece? Então, assim, temos sempre um bom combate a travar em relação a Yetzer Hara. Todo aquele que faz, ele vai, como traz na Serra PA, na Mishnah de PA, que ele vai colher Peirot Molon Rabá, ele vai colher frutos no mundo vindouro em relação a essa inclinação. De acordo com a aflição será o pagamento, assim traz uma Serra Avot também. E mesmo se tropeçar na transgressão, o santo bendito seja, ele será indulgente. A gente tem até uma coisa muito bonita, aquele que deseja fazer uma mitzvah, ele recebe o zahar, mas se ele não o fizer, ele buscar fazer, ele recebe uma injeção de ânimo, a Torá tende a caminhar até ele, como consta na última página do Masechet Yerushalmi, Masechet Brachot, a página Samer Dalet, se não me falha a memória, na página 64, no Brachot do Bavli é 68, mas no Yerushalmi fala que a Torá vai em busca do Raham. O que isso quer dizer? Que você pode vir de uma grande linhagem que vem desde a época de Moshe Rabbeinu, de Aharon HaKohen, de Davi Hamel. Se você não se esforçar para ter Torá, ela não vai chegar até você. Você não herda a Torá. Então, para que você tenha a Torá, você tem que trabalhar para ter a Torá que é do chá. Então, como se diz, o Santo Bendito seja depositou mais confiança nas mulheres. Interessante isso, a gente encontra numa série de Brahot e qual é a importância das mulheres. Então, devido à natureza delas, provém do lado esquerdo que tende mais possa parecer, como traz uma certa Hagigá, um tipo de transgressão. Temos então a parábola do rei, que fala que aos servos madrugue na minha porta e de madrugada encontra mulheres e homens que louvam mais. A quem não tem o costume de madrugar, as mulheres. Então, as mulheres não necessitam rezar com os homens, né? Elas estão isentas de mitzvot vinculadas a tempo, que é chamada de gramar. Mas a força de uma tefilá de uma mulher é muito forte. E por quê? Porque o santo bendito seja traz que elas enviam seus filhos para o estudo e seus maridos para casa e da casa para o estudo, do estudo para o trabalho. Então elas têm paciência com o marido e com os filhos, então elas têm uma elevação muito grande.
E o Gaon de Vilna traz para nós que todo bem e todo mal nesse mundo é de acordo com a ação da maioria e conforme os atributos. Então a gente tem uma relação aqui também de que a gente não pode culpar as coisas que acontecem, que é o Boreolã, e sim de como a gente lida com as nossas escolhas. Ah, isso aconteceu porque Deus quis. Algumas coisas sim, outras coisas são escolhas nossas. A gente tem que ter essa consciência. Existem tipos de falhas no homem nas quais é possível livrar do cumprimento dos mandamentos, aquele das quais apenas se pode livrar por meio do estudo da Torá, mas existe aquelas que somente se pode livrar através da mudança de comportamento, como traz também uma série de Shabbat, que traz que a mudança de comportamento, Shinui Hashem, mudança de nome, fazem mudar o Mazal, inclusive, né? Mudança de endereço, e entre outras coisas. Também como acrescenta a vida, como a Tzedakah, e a gente vai ver um pouco mais a importância do Gemilut Hassidim, que são os atos de bondade. O contexto da Torá em relação à alma se assemelha com a chuva em relação à terra, que faz brotar aquilo que dela foi semeado. O elixir da vida ou a porção da morte, assim também a Torá traz brotar que está viva ou está morta. Então, o elixir da vida ou elixir da morte se refere a como a gente alimenta o nosso coração. Qual o sentido, qual é o tipo de percepção que a gente pode colocar no coração, em relação a que sentimento colocar no coração. A gente tem que ele endureceu o seu coração, ou duro, né? Foi com o faraó, mas depois a gente entendeu por quê, para quem vai estudar no Midrash, que vai encontrar ele em relação a Ioná, Navi, por exemplo. Mas as boas ações purificam a pessoa, purificam o ambiente. Bom, e aí ele traz uma coisa interessante sobre uma denominação chamada de Beit HaKisei, que é banheiro, né? É um local onde as pessoas vão fazer as necessidades, as pessoas têm que também ter essa aplicação e buscar fazer nas horas devidas até antes da tefilá, para estar um corpo limpo. E nisso eu acho muito interessante a recomendação do Balatânia, do Admor Hazaken, no Shulchan Aruch Harav, que ele até recomenda que a pessoa tome o banho depois disso, ela está realmente 100% limpa antes de fazer tefilá. E aqui ele acrescenta que aqui ele recomenda como consta e traz também numa série de Brahot, na página Samebet, numa série de Bavli, que a pessoa sai de madrugada e sai no fim da tarde, para não precisar se afastar, quer dizer. Então, essa era uma época que os banheiros aí na Síria ainda tiveram banheiros assim. Uma vez eu peguei o shiur do Rabino Eli Kassab, e ele falou que na Síria ainda existiam, eles tinham que sair um pouco de casa para poder fazer as necessidades, as pessoas tinham que tomar um pouco de cuidado, o horário que ia sair, etc., para não perder tempo em relação a isso e tomar cuidado com isso. Tanto é que existe um termo que a gente vai ver agora, que é a Estuda Torá e o Ashut Temor. Na juventude, na velhice, que não se distancie muito do Criador sem necessidade, né? Aquele que fala assim, vou buscar o Criador na minha velhice, né? Ou no fim do dia, agora eu vou trabalhar. Mesmo trabalhando, a gente está conectado com o Criador. A gente não liga e desliga, agora estou com o Criador, agora não estou com o Criador. Essa é a grande verdade. E tem que tomar cuidado também com aquilo que a gente coloca no nosso pensamento, que aqui o Gaon de Vilna fala, e sim deve se ocupar com algo, com algum atributo, né? E tomar cuidado com aquele mau atributo, aquele pensamento que fica conosco. Entender que astuto do temor, astuto no temor diante da astuta serpente, né? Então, também tem uma recomendação que é o Hesbon Nefesh, de verificar aquilo que precisa ser aperfeiçoado no dia a dia. O Gaon de Vilna, ele traz uma coisa muito bonita para cada um de nós. Não adianta eu estar com meu terno, com minha gravata, com meu chapéu, com minha barba, externamente, internamente ser uma pessoa ruim, fazer coisas maus, ou para mim ou para outras pessoas. Também não adianta eu estar buscando fazer coisas boas e me portando de forma ruim externamente. A gente tem que ter um equilíbrio interno e externamente, conosco, com as pessoas, com o nosso contexto e fazendo coisas boas sempre. E aquele que se cerca da Torá, a Torá se cerca dele, defende isso. Inclusive, está numa certa volta, logo no primeiro momento,
no capítulo inicial, no Saif Aleph, no artigo número 1, que fala se a Torá e faça uma seca em relação à Torá. Inclusive, ela ajuda a vencer a preguiça. Os atributos estão na alma, né? E Nefesh, que está ligada ao corpo, e vestem a parte intelectual do Nefesh, tal como um homem que é honrado por suas vestimentas, e lhe confere esplendor, assim também a Torá, a menos que os seus estudantes tenham bons atributos, que não lhe concedem esplendor ou merecem honra, e assim traz uma série de Shabbat, Kuf, Yud Gimel, na página 113, Amud Aleph, Rabi Yohanan chamava a sua túnica de sua honra, ainda que tenham dito, assim traz o Baba Batra, Kuf Samedalet 164, Amud Bet, no lado B, o homem não deve elogiar o próximo quem em meio ao elogio vem a vergonha, em todo caso, que é concebido por seus bons atributos, caso contrário, é digno de elogio. Quem isso se relaciona, e porque em meio ao elogio vem a vergonha, por todos elogio, e ainda que alguém diga dele algo vergonhoso, não acreditarão. A grande questão aqui, o Rav Yitzhak fala que a pessoa tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A gente encontra para Tazria Metzorah, sobre que até a falar a verdade a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. O estudante sábio precisa se portar conforme o conceito da indulgência mais do que o resto do povo, por exemplo, perdoar o montante de prejuízo feito por seu empregado. Esse é o caminho da maioria dos homens, mas o estudante sábio, o Avrer, por exemplo, além de perdoar o dano, ainda precisa lhe pagar pelo serviço que o danificou algo, como no caso dos empregados do Rabino Barbahana, como consta em Baba Metzia 93a. Então eu vou contextualizá-los. Certos carregadores quebraram o barril de vinho do Rabino Barbahana. E ele ficou muito bravo. Em represária, ele tomou todos os talitot, que eram os mantos das orações, que os Yehudim, os judeus, usam em Shaharit. Todos nós temos que, ao rezar Shaharit, usar talit, tefilim, exceto no Shabbat e Yom Tovim. Em alguns dias também ligados uns somente tem que tomar Tisha, por exemplo, tem que verificar cada um de acordo com o seu costume. Então, vieram e os polinhos, os trabalhadores, foram contar por Ave, que era o Dayan, o juiz do local, que ele então trouxe e disse para o Bahana que ele deve devolver o Talitot, porque isso é um bom caminho, um Dere Eretz, e imagine, vocês podem pensar, poxa, mas ele tirou os Talitot porque foi errado o que eles fizeram, mas ele também não pode fazer com que eles saiam do caminho da Torá. E o Rav ainda fez questão que ele pagasse o dia deles. Então esse é o caminho. Às vezes é incompreensível, mas a gente tem que andar pelo caminho da Torá, fazer o bem sem olhar quem. É o final do primeiro capítulo do Even Shelema.